Você sabe que hoje eu estava conversando em casa e a gente estava num assunto de um acontecimento que envolve uma pessoa que nós amamos muito, uma dificuldade, um sofrimento que atravessou, uma perda. E eu estava falando justamente disso, de como é importante, de como faz diferença na nossa vida quando nós, mesmo quando estamos sofridos, mesmo quando nós estamos machucados pelos acontecimentos, que a gente não permita que venha se instaurar dentro de nós o espírito de vítima. Porque o espírito de vítima, aquele que nos condiciona assim de pensar, ai, coitadinho de mim, eu não merecia isso que me aconteceu. Esse espírito, ele é muito diabólico dentro de nós, porque ele quebra a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que eu acho que a vida foi injusta comigo, toda vez que eu fico pensando que a vida está me devendo alguma coisa, eu naturalmente paraliso as minhas forças e tudo aquilo que possa me levar. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando, e esse espírito não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita, se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. O que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, porque tudo eu falo que é livramento. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi é porque não era para eu. Vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito, às vezes é diabólico. Por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. Eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você, quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo o que pode parecer
um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas, a maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado. O fato se interessou por nós e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você, sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem e ajuda ela a ter uma outra casca que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né, onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos. Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca. Eu estava dizendo do sucesso. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente? Também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estiver se sentindo bem. Ah, aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre. Barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Ah, mas nós vamos fazer uma viagem de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emoção. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos. E a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria. Então, vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária. Requer um exercício diário. Ficar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Você pode pensar que isso eu estou falando é a partir de mim. Não, falo de mim também. Eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Um prejuízo humano. Hoje o Alexandre Garcia refletia no Jornal da Manhã em quem votam
aquelas pessoas, por exemplo, que fizeram a baderna no Espírito Santo, que não existia policiamento? Ou então, em quem votam? E essa era a reportagem de hoje. As pessoas que passam nas cancelas dos pedágios sem pagar. Votam nos mesmos safados? Nós temos vergonha deles? Em quem votam, Alexandre Garcia? Ele perguntava. Em quem votam os baderneiros que, porque não existe policiamento, se sentem no direito de invadir as casas, de quebrarem as lojas? O caos social que o Espírito Santo viveu, e todos nós nos solidarizamos na época, e continuamos solidários porque a violência continua. Esse caos social, minha gente, ele é fruto de um prejuízo humano que nós estamos vivendo aos poucos, sem perceber que nós estamos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista humano, de cidadania mesmo. Às vezes, falar de cristianismo, eu preciso recrutar os valores do cidadão. Até para eu compreender o que é ser cristão, eu preciso antes compreender o que é ser cidadão, que é justamente estar consciente das lógicas da cidade. O que é estar consciente das lógicas da cidade? É saber que existe um bem comum, que eu não tenho o direito de pichar aquela parede, porque ela não é minha, aquela casa não é minha. Como é que eu vou pichar o muro que não me pertence? O proprietário daquele muro não escolheu aquela pichação. Ele não pediu para que alguém fizesse. Aí nós vamos lá, nos sentimos no direito de comprar os nossos sprays e sair pichando a casa dos outros. Ou então, é uma praça que foi feita para todos nós e eu uso como se ela fosse feita apenas para mim. Eu quebro, eu danifico, eu jogo lixo no chão. Ou então, porque eu percebo que não existe um policiamento, não existe uma vigilância, eu me sinto no direito de quebrar a porta de um estabelecimento comercial e roubar o que existe lá dentro. Veja, estamos falando de um prejuízo humano que nós não podemos nem contabilizar mais. Porque é aqui que nós estamos ficando pobres. A qualidade das pessoas. Sabe, quando você percebe que um filho está ficando delinquente, você percebe que uma criança já pequena, ausente de regras, ausente de aprendizados que possam colocar nela uma moral natural, sabe, um impedimento ético, para que ela não prejudique o outro, para que ela não mate o outro, para que ela não roube o outro, aprendeu de criança. A pergunta do Alexandre Garcia, né? Que país nós estamos construindo que nos dá o direito de quebrar todas as regras sociais para um benefício particular, para uma comodidade particular? Porque estamos ocos, estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. Essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. E é por isso que nós precisamos bater sempre nessa tecla. Se nós não mudarmos a maneira como nós educamos os nossos filhos, colocando neles valores desde cedo, precisamos esperar mudança. Se nós não pedirmos a esses governos que riem da nossa cara, Brasília, com todo respeito às pessoas de bem que moram lá, quando eu digo Brasília, eu digo as instâncias do poder que nos governam. E quando eu digo Brasília, eu falo também das nossas prefeituras, dos nossos estados. Entenda a metáfora do poder. É uma fábrica de deboches. Todos os dias debocham da nossa. Se nós não estivéssemos entendendo todas as articulações criminosas que estão sendo feitas para a manutenção de uma corrupção que nunca tem fim. Vergonhosa.
Tenho uma dúvida, padre. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que, pela nossa natureza humana, não conseguimos gostar. Quero saber, qual é a atitude correta que devemos tomar? Fingir que amamos essas pessoas e, em certas oportunidades, causar o mal às mesmas, ou ignorá-las como se nunca tivessem existido em nossas vidas? Obrigado. Minha filha, nenhum dos dois, né? Pelo amor de Deus. Fazer um mal sem que ela perceba que você está fazendo mal, não. Primeiro a gente precisa identificar o seguinte, que a vida, a aproximação, ela se dá a partir de duas regras. Quando eu encontro uma pessoa, quando sou visitado por uma pessoa, ainda que seja por um e-mail, por uma palavra, por uma carta, você vai ter uma reação natural de simpatia ou de antipatia. O que é? O que é a antipatia? Quando você percebe que não existe um vínculo natural de aproximação entre você e aquela pessoa. Por que a gente tem simpatia por umas pessoas e não tem por outras? É um mistério, minha filha. Não sabemos identificar isso. Isso é sensorial, não sei. Passa por mim, eu encontro pessoas que eu gosto, que eu tenho vontade de me aproximar, e passa por mim outras pessoas que não. Que eu não tenho aquela aproximação natural. Isso faz parte da vida. Os agrupamentos humanos, eles nascem assim, né? A gente faz a opção. Os amigos você escolhe. É diferente. A partir da simpatia que você tem, por causa do parentesco espiritual, eu gosto de dizer isso. Eu acho que quando a gente ama alguém, ainda que você não tenha motivos para isso, você gosta naturalmente daquela pessoa, você gosta de ouvi-la, você gosta de estar com ela, é porque existe um parentesco espiritual natural. Agora pode ser que isso não seja recíproco. Então cuidado. Porque às vezes você fica insistindo num parentesco que só tem do seu lado. Volto a dizer, a amizade é uma escolha. Você escolhe os seus amigos. Parente não, por exemplo. Você não escolheu seu irmão, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seu pai. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que conviver. Então nós precisamos buscar os recursos para nos ajudar a vencer essa antipatia natural. Por quê? Porque ele é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E se eu não tenho um movimento natural de amor e de carinho por essa pessoa, por causa da minha situação, por causa da minha proximidade, eu vou ter que buscar contornar. E pedir a Deus a graça, né, através de oração, através de uma postura amorosa que você vai ter, de um cuidado maior que você vai ter com aquele relacionamento que é mais difícil. Minha gente, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe. Às vezes a mãe tem isso com o filho. Às vezes a mãe, por mais que ela diga que não, ela tem um movimento mais natural em relação a um filho do que a outro. Então é aí que vem o cuidado. A mãe não tem o direito de protelar filho nenhum. São filhos e você vai ter que, de alguma maneira, suprir a necessidade de amor que esses filhos têm. Agora, você vai ter que viver esse conflito interior aí, de como é que você vai administrar a sua preferência. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe a preferência. Estou aqui para refletir que quando eu identifico que eu naturalmente prefiro alguém dentro da minha casa, eu preciso tomar cuidado para que essa preferência que eu tenho por aquela pessoa não venha anular ou prejudicar a minha capacidade de amar os outros. Então tá bem, os seus amigos você escolhe, você vai ser norteada por essas regras de antipatia e simpatia. Tá bom, padre, mas e dentro do meu trabalho? Eu não tenho como escolher as pessoas que ficarão na mesma sala que eu. A regra vale para a mesma situação. A regra tem que valer. Por quê? Eu preciso diminuir esse estresse que me causa. Gente, conviver com antipatia causa um estresse danado em nós. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o quão é difícil ter que lidar com uma pessoa que você não engole. Parece que tudo que ela fala te agride. Parece que a maneira como ela se porta te incomoda. São situações humanas que muitas vezes nós não temos controle. Eu particularmente tenho
Eu reconheço em mim. O que muitas vezes me afasta de pessoas? Minha filha, quer me mandar embora é me cobrar. Ah, aquele dia você me viu. Não. Eu faço isso com o outro e não tolero que façam comigo. Eu acho que tudo é natural. Eu ser cobrado de uma obrigação que eu tenho, tudo bem. Agora, ser cobrado de afeto, ser cobrado disso, daquilo, estou fazendo a minha confissão, é defeito meu, é. Eu não tenho facilidade de lidar com gente assim. Eu gosto de relacionamentos naturais, onde não existe forçação de barra e nem tampouco existe o exagero. Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim e me aproximo naturalmente de quem me trata assim. Pronto, esse é meu jeito de ser. Essa é a minha dificuldade. Agora você tem que saber quais são as suas. O que te aproxima e o que te afasta. E descobrir ali naquele ambiente de trabalho o que você precisa fazer para que você diminua essa dificuldade e que você comece a estabelecer laços. Que você precisa trabalhar com aquela pessoa. Aí entra a regra da sobrevivência, que não passa pela falsidade não, viu? Eu acho que é até natural, e eu acho que seria até muito interessante você ter coragem de dizer, sentar com aquela pessoa e falar assim, bem, você já deve ter percebido que nós temos dificuldades de relacionamento, né? O que nós podemos fazer para um ajudar o outro? Porque é natural que às vezes ela tenha dificuldade também. E quando nós temos essa clareza, quando a gente tem essa facilidade de esclarecer esses aspectos, a gente já dá um passo na direção do acerto. Porque às vezes a gente erra, é porque o outro erra com a gente e a gente erra com o outro, é porque a gente ainda não conseguiu esclarecer isso. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa a oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia.
certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar, que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho, uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina.
Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do Padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda. Eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. E às vezes a gente fala isso e não sabe entender. O que significa que Deus me ama? Sabe qual é a maneira mais eficaz que Deus tem de amar você? Através do seu amor próprio. O amor próprio é a primeira instância do amor de Deus em nós. Que é uma forma que Ele tem de te proteger de si mesmo e dos outros. Pode observar que quem se ama, não estou falando daquele amor ensimesmado, egóico, que não faz você, que não lhe permite olhar para os outros. Não estou falando disso. Estou falando daquela roupagem honesta que você tem, da compreensão de quem você é, do valor que você tem, de um valor que não é negociável, é absoluto, se chama dignidade. E quando você tem isso vivo dentro de vocês, quando Deus consegue colocar em nós a primeira instância do amor próprio, por isso que eu falava no início, que tudo em nós precisa ser educado, inclusive isso. Se a gente cai na mão errada, a gente nunca vai gostar da gente. Se a gente é educado por uma pessoa que só nos põe defeito o tempo todo, que nunca nos permite florescer na nossa essência, a gente vira um desastre humano. É terrível a gente ser educado por uma pessoa que quer que a gente seja perfeita, por exemplo. Não seremos. Eu preciso me amar com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes. Eu sou um pacote. Quando você sabe se amar, o diabo não tem a mínima chance na sua vida. Porque o diabo não pode fazer nada na vida de quem se ama. Pode observar que para o diabo entrar na nossa vida, a primeira coisa que ele ceifa é a autoestima. Por isso que uma pessoa diabólica, não significa que ela seja um legítimo representante do diabo, ela traz algumas coisas dele. Por isso que uma pessoa diabólica é tão perigosa na nossa vida, que ela vai minar o quê? A nossa autoestima. Uma pessoa quando se vicia, o vício é uma forma que você tem de perder a autoridade sobre você. Aquela substância, ou até mesmo aquela pessoa. Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga, Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, autora. Ela falou: padre, a maior dificuldade que eu tenho aqui no consultório são pessoas viciadas em outras. Sabe aquele relacionamento que você já cansou de saber que te faz mal, que não tem respeito por você? Outra já dá uma olhadinha. Isso mesmo, olha para ela, fala. Isso mesmo, olha bem na cara para ver se cria vergonha hoje. E manda logo esse, como é que fala lá no Twitter, o povo usa Zoom, esse embuste embora. É assim que o diabo ganha chance na nossa vida.
Às vezes uma pessoa diabólica, ela vai minando a sua autoestima, vai te viciando nela, vai te viciando em toxinas. E depois você perde a coragem de decidir por você. Por quê? Porque o amor próprio já foi embora. Quando o nosso amor próprio vai embora, nós somos uma presa fácil para o diabo e para os que o representam no mundo. O álcool, a cocaína, a maconha, a prostituição socializada, que é essa coisa de cada dia você está nos braços de um, sem nenhum vínculo de amor, sem nenhum vínculo de respeito, você sendo tratada como se fosse uma praça pública, em que o outro vem, explora, deixa o seu lixo e vai embora. Cadê seu amor próprio para dizer, opa, aqui não? Cadê o amor próprio para poder olhar nos olhos e dizer, olha aqui, se quiser entrar na minha vida, retire as sandálias dos pés, porque este território aqui é santo. Vai ser. E se tiver que entrar no seu hall de afetos, a sala dos afetos é a sala mais importante da nossa casa afetiva. Não pode deixar qualquer pessoa entrar. Até nas redes sociais, existe uma coisa que chama lá bloquear, que é uma beleza. Você sabe por quê? Nas redes sociais as pessoas perderam a elegância. Eu não entro dentro da sua casa e xingo, que cabelo horroroso, por que você cortou esse cabelo? Eu não tenho nada com isso. Mas a rede social te permite fazer isso com quem você nunca viu. Você entra lá e fala, nossa, como você envelheceu. Todo mundo está envelhecendo, só a bonita que não. A que vai lá e comenta. Aí a outra faz um show, está toda feliz, aí vem aquele espírito de porco. Nossa, como você está gorda. Está cheio de gente assim. Isso é energia ruim que você não deve deixar entrar na sua vida. Sentiu que aquela pessoa sempre faz um comentário para te desmerecer? Bloqueia. Bloco existe para ser dado, não é? É diferente de uma pessoa que vem e faz uma crítica em particular. Diz, olha, aquilo, papapá, é autoridade afetiva. Mas nós estamos assim. E às vezes é uma expressão da nossa falta de amor próprio. Porque dependendo do amor próprio, o outro não vai fazer isso com a gente. Ao primeiro sinal de agressão física e verbal, você vai dizer, opa, aqui não. E vai pedir ajuda. E às vezes para sair de alguns relacionamentos doentios, você precisa de muita ajuda. Toda vez, minha gente, quando eu atendo uma confissão, e a gente absolve ali os pecados, naquela fórmula sagrada que a igreja nos dá, né, padre? Estou vendo o padre ali, os padres. Quando a gente absolve alguém dos pecados, por trás daquelas palavras que nós estamos dizendo, existe um outro conselho que a gente dá. Volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Porque no dia que você voltar a se amar e ter respeito por você, você vai pecar muito menos do que pecava antes. A couraça que São Paulo fala, o capacete da vitória, a couraça da proteção, é amor próprio, não tem outro nome. E Deus nos ama assim, que Deus é seu íntimo. Deus não é uma pessoa que você busca de fora. Deus é uma pessoa que você busca dentro de você. Quanto mais respeito você tiver por você, mais respeito você tem pelo Deus que te habita. A gente tem um desprezo tão natural por nós, é uma coisa impressionante. Às vezes as pessoas nos fizeram ter desprezo por nós. Às vezes as pessoas são tão cruéis com a gente, que elas fazem um esforço danado para a gente chegar à conclusão de que a gente não tem um lugar no mundo. De que o mundo não é para nós. Que o mundo é para os bonitinhos que ficam parecendo santinhos por aí. Jesus tinha um pouco de dificuldade com essas pessoas. Jesus preferia os piores. Por isso que eu estou aqui. Eu sou um pior em recuperação. E vivo para lembrar os que estão esquecidos, que não tem nada que você tenha feito na sua vida que lhe retire do direito de dizer que Deus troca reinos por você. Não tem nada.
Ixi, eu já escutei muito pecado, nenhum foi novidade. Não tem nada que a gente não tenha feito também. Portanto, não tenha desprezo por você. Quando você se autodespreza, você vira presa fácil para o diabo. O diabo adora quem não se gosta. O diabo fala, nada de braçada na vida de quem não tem respeito nem amor por si. Por você. E a gente gostaria de dizer a você que você é um território sagrado, que você é um território santo, que os seus pecados não anulam isso. Então por isso que é difícil a gente dizer, a gente está tão acostumado a se da pior forma, a gente está tão acostumado a se autodesprezar, que quando a gente precisa lembrar que a gente é um território especial aos olhos de Deus, dá trabalho. Eu sempre digo isso. É muito fácil a gente dizer que a gente acredita em Deus. Difícil é a gente dizer que a gente acredita que Deus acredita na gente. Padre, a minha questão é o seguinte: o perdão de Deus está acima de tudo o que nós fizermos e é só pedir perdão para que sejamos perdoados? Primeiramente, o perdão de Deus na nossa vida não é um processo mágico. Assim como a gente também sabe que na vida não existe nada mágico. Tudo é fruto de uma luta, de um processo, né? A gente não tem nenhuma solução mágica para as coisas. E Deus também nos trata segundo a vida. A teologia nos ensina que Deus não contradiz em nada a ordem das realidades criadas. Deus não pode interferir na história de maneira a contrariar a realidade criada. Deus não contradiz a criação. E o processo da vida humana está totalmente inserido ao processo da realidade criada. Eu sou um ser humano que vivo as regras da condição humana. Você é um ser humano que vive as regras da condição humana. E aqui existe aquela lei básica. O que a gente planta, um dia a gente colhe. Quando nós falamos de erros humanos, nós falamos então deste contexto, nós estamos dentro deste contexto. Um erro é sempre uma realidade que tem o poder de nos incomodar. Se não incomoda hoje, mais cedo ou mais tarde vai incomodar. Os erros é como se fossem pedras cheias de arestas, né? Que não se acomodam muito fácil dentro de nós. Como é que nós podemos entender o perdão de Deus na nossa vida? Perdoa tudo? O perdão de Deus está acima de qualquer realidade humana? Está. Mas tudo em Deus se configura como realidade de dois pilares. Aquilo que é o dom, que nós recebemos de graça, mas aquilo que é tarefa, isto é, aquilo que é uma realidade que depende do nosso esforço. Então Deus nos perdoa sempre? Perdoa sempre. O amor de Deus por nós está acima de qualquer erro. O pior dos criminosos, o erro mais hediondo, o crime mais hediondo tem perdão para ele diante dos olhos de Deus? Claro. Deus é misericordioso e vai estender sempre o seu amor na direção da humanidade. Só que há um detalhe, há uma realidade humana que também precisa ser perdoada. E muitas vezes a dimensão do amor e do perdão de Deus não consegue atingir a realidade humana, não é porque Deus não quer perdoar, é porque a realidade humana ainda está terrivelmente machucada pelo erro cometido. De maneira que nós só podemos entender e compreender o benefício do perdão de Deus quando nós trabalhamos também na realidade do perdão humano. Então não adianta nada a pessoa vir se confessar, contar os seus pecados, os seus erros, se não houver, depois da confissão, um processo de reintegração, isso é, de reharmonizar o que estava desarmonizado ali dentro. Então o dom de Deus, que é perdoar sempre, só vai ter eficácia na vida humana a partir do momento em que a certeza deste amor nos faz corrigir o que é humano. Por isso que o perdão é sempre um processo terapêutico de reconciliação, de cura, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que já confessaram os seus pecados, mas que ainda não confessaram a elas mesmas. Já receberam a absolvição de Deus, mas ainda não receberam a absolvição delas mesmas. É interessante, eu me recordo daquele filme Titanic, né? Quando, já nas cenas finais, quando aquela senhora velha está contando que os botes, os barquinhos, né, que foram embora, quando não voltaram para socorrer os que estavam ali, à deriva, no mar gelado, porque tinham medo, os botes que cabiam ali, 80 pessoas, estavam com no máximo 20.
Eles não foram lá no meio do naufrágio buscar os que estavam necessitando ser resgatados, porque eles tinham medo que na tentativa de subir, aquele monte de gente morrendo afogada, que na tentativa de subir nos botes, aqueles botes naufragassem também. E aí acabasse morrendo todo mundo. E eu me recordo que tem uma cena bonita, porque ela dizia assim, a senhora dizia, na verdade o que houve depois foi a tentativa de se reconciliar com uma história. Porque aqueles que foram salvos do naufrágio viveram eternamente com aquela consciência infeliz. Nós deveríamos ter voltado para buscar os que estavam necessitando de ajuda. E aí ela usa uma expressão bonita e triste ao mesmo tempo. Depois disso, passaram pela vida inteira esperando por uma absolvição que nunca chegou. Veja bem, aqui você tem um fato, né, muito concreto para a gente entender o processo da absolvição humana. Quando eu cometo um delito, por exemplo, se eu estivesse naquele bote e eu tivesse decidido não voltar para buscar os náufragos que estavam ali necessitando de serem retirados das águas geladas do Oceano Atlântico, eu vou ter que conviver o resto da minha vida com essa decisão. Isso é processo humano. Por mais que Deus tente interferir, por mais que Deus me prove o seu amor, eu vou ter que conviver com essa consciência infeliz de não ter voltado, de não ter feito, de não ter amado. E aí, minha gente, quando nós não alcançamos o resultado humano do perdão, dificilmente a gente vai sentir o amor de Deus e o perdão de Deus, a reconciliação divina. Porque Deus, a graça supõe a natureza, né? Como se diz. Nós precisamos da realidade humana bem curada para que Deus seja plenamente revelado em nós. Por isso que santidade é processo de aperfeiçoamento humano. Como é que eu vou experimentar o perdão de Deus na minha vida? Eu experimento o perdão de Deus na minha vida à medida em que eu me perdoo, em que eu perdoo os outros, em que eu sou perdoado pelos outros. O contexto histórico do perdão é a vida. É aquilo que você remoe aí dentro do seu coração como culpa. Às vezes você já confessou tantas vezes esse pecado, Deus já lhe perdoou, tenha certeza disso. Agora o processo é seu, é o seu dever de casa. O dom já lhe foi entregue, é presente, é de graça o perdão. Deus já lhe perdoou gratuitamente, Ele não lhe pediu absolutamente nada. Mas é natural que a resposta humana seja dada a partir de uma tarefa. A tarefa bem feita é a garantia do coração sanado, do coração curado. Não é milagre, não é mágica. O perdão é um processo histórico de trabalho, como se você tivesse que todos os dias viver esse processo de reconciliação. E é claro, quanto pior o erro, quanto maior as consequências de estrago dos erros que a gente comete, maior será o trabalho que você vai ter. O pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. Porque nós é que temos que conviver com as nossas fragilidades o tempo todo. E eu até acredito muito nisso, porque a qualidade do cristão está diretamente associada à qualidade do trabalho pessoal que ele tem com ele mesmo. É a matéria humana sendo trabalhada todos os dias, lapidada, retirada nas arestas, né? Quando a gente descobre que há dentro de nós um processo humano a ser feito para que o processo de Deus em mim seja transparente. É igual um vidro sujo, gente. Quanto mais a gente joga luz naquele vidro sujo, maior é a sujeira que aparece. Mas isso não é para a gente ficar desanimado, não. Quanto mais luz você joga naquele vidro, maior é a necessidade que você tem de poli-lo, de limpá-lo, de tirar a gordura que se acumulou, a poeira que se acumulou. Às vezes nós estamos como vidros sujos, né? É muita gordura acumulada, é muita poeira acumulada na nossa vida pela falta de perdão, pela falta de reconciliação com a gente mesmo, com os outros. Então é um processo que a gente tem que cuidar todos os dias. O perdão de Deus está acima de todas as coisas, mas nós podemos dizer, mas ele depende o tempo todo da reconciliação humana que nós vivemos. Então, se eu preciso me reconciliar com o meu passado, com os meus erros, eu preciso me olhar com um pouco mais de misericórdia, às vezes eu preciso olhar com um pouco mais de misericórdia com o outro, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. Tudo isso é tarefa, é dever de casa que nós realizamos para bem experimentarmos o perdão de Deus na nossa vida. A gente não pode desanimar porque esse processo não para.
O mau aluno não fica da noite para o dia. Ninguém fica alcoólatra da noite para o dia. Ninguém chega destruindo a casa da noite para o dia. É aos poucos que a gente vai deixando o empenho de lado. As famílias, as situações sociais hoje estão cada vez mais destruídas. Não é porque a gente se decidiu da noite para o dia, não. É porque a gente se decidiu aos poucos pela destruição. Quando a gente percebe que a vida vai se tornando infeliz, quando nós vamos nos tornando incapazes de viver a realização humana, que é o projeto de Deus para todos nós. Deus não quer ninguém frustrado, Deus não quer ninguém decepcionado, Deus não quer ninguém caído nas margens da sociedade, mas Deus nos quer de pé. Mas esse estar de pé necessita que no dia a dia a gente tenha esforço, a gente tenha empenho. Eu fico pensando, sabe, o grande perigo que nós temos de chegar um dia na morte sem termos realizado 50% do que nós poderíamos ter feito na vida. E você pode observar que geralmente quem tem medo de morrer são pessoas que não sabem viver. Quem tem medo de morrer geralmente não sabe viver. Porque quem vive bem, quem se empenha no que precisa se empenhar, não tem medo da morte. Faz da vida uma experiência real. Tem gente que vive ensaiando. Vive a vida como se fosse um ensaio. Amanhã eu faço. Amanhã eu perdoo. Bem-aventurados os que não deixam para amanhã. Bem-aventurados os que sabem descobrir a beleza de ser feliz agora. Bem-aventurados aqueles que descobrem que a felicidade não é amanhã, mas é agora. A própria experiência de fazer com que a felicidade aconteça amanhã, eu já estou de alguma forma sendo feliz. A própria experiência de preparar a festa já é uma forma de viver a beleza da festa. E é por isso que quem espera demais pela festa se decepciona com ela depois. Vive o atropelo, fica só pensando no que vai ser, fica só pensando no que vai ser, não está percebendo que o que está sendo já está sendo bonito, já está valendo a pena. E então quando chega a festa e passa e acaba, mas era só isso? Você é que não foi capaz de descobrir que preparar a festa já era uma forma de ser feliz. Que já havia uma alegria escondida em cada momento da preparação. Porque a nossa casa está cheia de pequenos pacotes. Cheio de pequenas felicidades escondidas. Porque às vezes nós achamos que esta grande felicidade estará num grande pacote final. Vamos atravessar um lugar e chegar lá, a felicidade está lá. Não. A felicidade é justamente você ter a sensibilidade de abrir um armário da cozinha, tirar um pacote de arroz e você perceber que fazer bem aquele arroz, temperar bem, cozinhar bem, já é uma forma de fazer a felicidade acontecer ali naquela hora. Não é para ficar gostosa somente depois, não. É o processo de feitura, de dedicação ali, de você observar o processo da feitura, de você saber que tudo aquilo ali é detalhe seu sendo colocado. Aí você descobre que a felicidade é pequena e que ela vai se tornando grande à medida em que a gente vai juntando uma coisa na outra. Há um jeito de ser feliz. Não é uma receita mágica, mas é a atitude de cada hora, é a atitude de cada momento. Você se empenha para conseguir um resultado final. O atleta, por exemplo, o que diferencia um atleta medalha de ouro do medalha de prata? Às vezes, minha gente, 5 segundos. Milésimos de segundos. Chegou à frente por uma diferença de milésimos de segundos. E sabe o que faz a diferença no final? Às vezes 5 minutos, 10 minutos a mais de treino por dia. Que no final de tudo, faz a diferença na vida de quem é medalha de ouro. E às vezes, no momento em que a gente descobre que precisa dar 5 minutos a mais para chegar no segundo ponto da bem-aventurança, da consolação, da alegria, no momento do sofrimento, no momento da luta, no momento da humilhação, quando a gente precisa dar 5 minutos a mais, nós não temos disposição. A gente não vê a hora de ficar livre daquilo. Se o treinador, se o atleta começa a pensar assim, ele jamais será um vencedor. Jamais será um vencedor e se contentará sempre em ser um terceiro, quarto, último lugar, porque ele já aprendeu a ser um perdedor, aprendeu a ser uma águia velha sem o poder de caça, aprendeu a ser uma cigarra eternamente debaixo da terra, que nunca sai para cantar, porque não vive de fato o processo
de estar ali para ser o que é. O medalha de ouro é aquele que se desafia. Estou cansado, mas vou treinar mais 5 minutos. Por que isso? 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã e depois, farão diferença no meu resultado final. E tem isso diante de si, tem essa consciência de que não pode parar, de que não pode deixar de lutar, porque a vida, a felicidade, só acontecerá na sua vida se ele souber viver o empenho daquela hora, a dificuldade daquele momento, se souber sorver com todas as forças aquele momento que está lhe batendo a porta, aquele desafio que precisa ser vencido. Porque há muitos de nós que precisa cair o bico e fica só olhando para o penhasco. Meu Deus, preciso começar a bater esse bico nesse penhasco. Vou começar amanhã. É igual dieta que começa na segunda. Nós sempre temos uma desculpa. Esse final de semana eu vou aproveitar. Depois eu começo. E aí, nós vamos enganando a gente mesmo e nós vamos ficando só na primeira parte. Continuamos pobres, continuamos miseráveis, continuamos mesquinhos, continuamos enjoados, continuamos aborrecidos, continuamos humilhados, continuamos mortos, continuamos no sepulcro, porque deixamos de viver a perspectiva da vitória, porque a gente não tem a coragem heróica de bater o bico contra o penhasco e deixar que caia aquilo que já não é mais nosso. É igual pessoa que morre alguém da família e que não aceita a morte. Fica vivendo como se aquela pessoa existisse, estende o sofrimento a vida inteira, não é capaz de dar tchau, não é capaz de sepultar, não é capaz de compreender que as pessoas morrem, por mais trágico que seja a morte. Precisamos nos libertar disso. Morreu, vamos sofrer, mas vamos sofrer para que a cura aconteça em nós. Vamos sepultar o que precisa ser sepultado. Nisso consiste a maturidade. É igual o namorado que termina e que não aceita que o namoro acabou, fica eternamente sofrendo pelo namorado que não virá mais. E não são poucas as pessoas que hoje vivem a agonia, porque não sabe deixar as pessoas irem embora, não sabe deixar as pessoas partirem. Saudade é o revés de um parto, é arrumar um quarto para um filho que já morreu. Olha que coisa mais triste. Fazer da vida uma eterna espera de quem já não volta. E quem espera por aquilo que não é possível, já está sendo infeliz nas pequenas partes. Porque o bonito da vida é a gente descobrir, não deu certo, mas agora a gente pode ir além. Quem gosta de apontar para o que não deu certo são as pessoas infelizes. Quem gosta de apontar para aquilo que já não deu certo são aquelas pessoas mesquinhas, e nós estamos cheios de gente assim do nosso lado. Quantas vezes a gente não é assim na vida do outro? A gente não abre a boca para mostrar que está bom, a gente só abre a boca para mostrar que está ruim. Quantas vezes nós fazemos na nossa vida isso, uma constante recordação para o outro de que ele não presta. Só pode apontar a pobreza do outro se você tem uma riqueza para apresentar para ele. Senão, o seu dedo acusador não serve para nada. Ele não faz diferença na vida do outro. O diabo, o demônio, essa força contrária, que se opõe a Deus, que está presente em nós o tempo todo, nas nossas relações, forças demoníacas o tempo todo dentro de nós. Eu não gosto de imaginar o diabo como um homem chifrudo, não. Apontando, não. Sabe como que eu gosto de pensar o diabo? E que eu acho que é um jeito mais saudável de pensar? Quando a gente é mal nas pequenas coisas. Quando o outro constrói uma relação de maldade só para enganar. Isso é demoníaco em nós. É como se o mal estivesse aqui e eu tomasse uma parte dele e falasse, eu agora quero ser mal também. Eu estender a mão em direção à maldade e dizer, venha para mim. Isso é demoníaco, isso é o diabo. E o diabo, essa força contrária, é aquele que fica parado nas esquinas da vida, nas portas das nossas casas, dentro dos corredores das nossas casas, para dizer assim, olha ali o que você fez de errado. Mesmo que a gente não tenha conseguido fazer certo, Deus, ao contrário de ficar apontando o que não foi feito, ao contrário de ficar apontando o que não deu certo, Ele apenas nos sorri e nos diz, olha o que ainda pode ser feito. Olha a beleza que ainda você não foi capaz de conquistar. Vive esse tempo debaixo da terra agora, de sofrimento, de luta, mas não viva triste não. Já descubra que esta luta, esse sofrimento, é redentor na sua história. Perceba que neste momento da sua história, há uma felicidade sendo nutrida, e que você só será capaz de reconhecê-la à medida em que você é capaz de perceber que neste momento da sua vida, da sua história, há uma dor acontecendo, mas há uma alegria sendo preparada.
Só sabe ser feliz quem soube ser, de fato, triste. Só sabe ver o valor da riqueza aquele que verdadeiramente experimentou a pobreza. E é por isso que há um ditado popular que diz muito bem: tudo que vem muito fácil, vai embora muito fácil também. Que não precisou lutar para alcançar. A felicidade já foi dada para todo mundo. Deus não muda de ideia. Deus não amanhece mal-humorado e fala: hoje eu vou retirar o que já dei. Não. Se a felicidade não está acontecendo, é porque a gente ainda não teve forças de arregaçar as mangas, ou a gente ainda não teve coragem de enfrentar o penhasco, ou a gente ainda não teve coragem de enfrentar a solidão da terra, e a vida foi ficando preguiçosa e nós fomos ficando preguiçosos, nós não fomos nos tornando capazes de assumir o sacrifício daquela hora, daquele momento, e aí ficamos colocando a culpa em Deus. Mas e a minha parte, e a sua parte? Onde é que está o nosso empenho? Onde é que está o preparo nosso de cada dia? Aquilo que você olha e enfrenta, gente do céu, eu não posso continuar com esse bico caído desse jeito. Eu tenho que ter coragem de mexer na minha história, nos meus sentimentos. Eu tenho que tomar coragem de mexer nas minhas feridas, porque é somente mexendo que eu vou me tornar capaz de viver a cura, a experiência da reconciliação interior. Quantos de nós precisamos fazer isso? Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.